Oi, pessoal, tudo certinho? A maioria de nós gosta de filmes ou séries, não é? Alguns, assim como eu, gostam de livros. Mas o que interessa é que tudo o que gostamos não guardamos só para nós. Logo queremos contar aos nossos amigos e familiares. E como bons seres humanos que somos, também gostamos daquilo de que nós não somos tão chegados assim, né? Nós costumamos contar sobre as coisas que nós também não gostamos, para que as pessoas não percam seu tempo com um filme sem graça ou uma música sem tanta expressão. Somos críticos por natureza e não adianta dizer que não, porque eu sei que sim. Curtimos criticar, seja positivamente ou negativamente, adoramos fazer uma resenha, mas o que é isso? O que é resenha? Vamos entender melhor no vídeo de hoje, então continue comigo. Uma guerra que vem de muito tempo, só não mais antiga que Vingadores versus Thanos, mas que dá muito o que falar. Qual é a diferença de resumo e resenha? Pois bem, os dois gêneros podem apresentar semelhanças, porém, um ponto principal os divide. Ok, a resenha tem sim um resumo, mas diferente deste, a resenha apresenta análise e, dependendo do seu objetivo, crítica. Essas características já não estão presentes no resumo, afinal, ele só sintetiza, expressa em poucas palavras a essência de um texto, sem análise e sem crítica. Como? Bom, um exemplo de um filme para que você possa entender isso melhor. O resumo de um filme apenas vai dizer o que aconteceu na história do filme. Então, vamos pegar, como eu disse, Vingadores. Bom, os Vingadores, o último filme ali, né? Ele vai contar, a pessoa vai contar num resumo como começou o filme. Que Thanos tinha conseguido todas as joias e aí ele conseguiu eliminar boa parte do mundo, ficaram só algumas pessoas graças a isso. E aí alguns dos Vingadores estão lá tristes porque não sabem o que fazer por causa de tudo que aconteceu, e aí a pessoa vai contando. Mas ela só conta acontecimentos do filme, isso é um resumo. Eu só conto o que aconteceu no filme. Já a resenha, ela é diferente, porque ela vai contar como o filme acontece, mas ela também vai fazer uma análise, ela também vai fazer uma crítica, se o objetivo for fazer uma resenha crítica. Então ela vai falar da iluminação, ela vai falar dos atores, se a interpretação foi boa, se não foi. Ela vai falar do figurino, dos cenários, então ela vai criticar tudo, até mesmo a história, se a história prende ou não prende o telespectador, o que acontece. A resenha, ela tem essa característica que o resumo não tem, porque o resumo ele só traz o acontecimento, ele não traz a análise, ele não traz uma crítica. Eu fiz um vídeo te ajudando a como elaborar um resumo. O card vai aparecer aqui em cima, dá uma olhadinha lá. Continuando o nosso tema de hoje, a resenha é um gênero textual que traz um resumo em sua estrutura, mas que vai além dele, além disso, podendo ainda ter duas finalidades: informativa ou crítica. Então, existe uma resenha mais informativa, ela vai trazer um resumo e vai informar, vai analisar aquele objeto, seja ele um livro, um filme, um artigo, e vai só informar as construções, como ele se desenvolveu. Já a resenha crítica, que é a mais usada, ela já vai analisar ali, criticar cada partezinha, ela vai trazer um posicionamento que você vai entender como esse posicionamento deve ser dado, porque ele não deve ser de forma direta, não deve usar um discurso direto. É um estilo de texto bastante usado no ensino superior. Então, como eu disse, você vai encontrar muito esse estilo na faculdade, para falar de um livro ou de um artigo, que é o que geralmente as pessoas têm contato ali no meio acadêmico. Claro que ele demanda mais análise do que um resumo, mas calma, ele não é tão terrível assim.
tá? Nós vamos olhar isso na prática e para isso nós teremos que ir para os slides. Então, vamos comigo mudar de tela e dar uma olhada nos slides. Eu fico com você aqui no cantinho. Eu fiz umas pesquisas ali no Google para poder trazer para você alguns exemplos de resenhas. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de citar aqui durante as pesquisas, durante a busca por resenhas, para que você tivesse acesso a alguns exemplos, é de que o próprio Google se confunde nessa hora. Porque eu coloquei ali resenha, exemplos de resenha, resenha sobre o livro tal, resenha sobre o filme tal, e o próprio Google me deu resumos ao invés de resenhas. Então, para vocês verem que a própria ferramenta anda meio perdida, isso não é só uma questão de você como aluno, como estudante, mas a própria ferramenta se confunde. Mas eu acho que agora não vai ficar tão difícil assim de você entender a diferença de cada um deles, né? Bom, então eu trouxe uma resenha crítica de um livro, que é O Pequeno Príncipe, que é o meu livro preferido, que eu amo, que as pessoas o têm somente como um livro infantil, mas para mim ele é um livro para todas as idades, e eu gosto muito. Não só pela questão da magia ali, mas porque ele fala muito de amizade, de empatia, e eu gosto muito dessa história. Então, eu apenas peguei ali, dei uma olhada, foi bem difícil de achar exemplos de resenhas para vocês, tá? Por quê? Porque tem umas que a pessoa coloca como resenha, mas não é resenha. Então, por isso tem que ter muito cuidado. As pessoas colocam ali na internet, às vezes, resenha não é resenha, é um resumo, então não é uma resenha. Tem outros que as pessoas colocam como resenha, mas não é resenha, é um comentário crítico, o que já é diferente de uma resenha, pela questão de linguagem, de discurso, e pela questão também, às vezes, de errinhos, que foi muito difícil de encontrar alguns que não tivessem nada de errinhos. Eu não sei por que isso acontece com a internet, mas acontece. Então foi bem difícil de encontrar, mas eu tentei encontrar aqueles que tivessem mais próximo o estilo de uma resenha para que nós conseguíssemos aí analisar um pouco. Então, se tiver alguma falhinha, alguma coisa aí de linguagem, foi por causa infelizmente, por causa aí dos sites que estão precisando de um revisor de texto urgentemente. Mas eu dei uma arrumada no que eu fui vendo, assim, que era muito visível. Eu fui arrumando, mas às vezes tem alguma coisa que passa, né? E, bom, vamos analisar então a resenha crítica do livro O Pequeno Príncipe. Como eu disse para você, as resenhas elas têm em si, elas têm dentro de si um resumo. E é assim que elas vão começar, com apresentando o objeto e falando um pouco sobre como é a história, sobre o que ele fala, né? Sobre o tema principal desse objeto. Então ali começa, escrito e ilustrado por Saint-Exupéry, que se fez o narrador da própria história. O Pequeno Príncipe começa com a pane de um pequeno avião que deixa o piloto preso no meio do deserto do Saara. Como não tinha passageiro algum com ele, empreendeu sozinho o papel de mecânico no difícil conserto do motor. Após a primeira noite, adormeceu nas areias do deserto e foi acordado por uma criança que lhe pede: desenha-me um carneiro. É aí que começa o relato da fantasia e sonhos de uma criança, como todas as outras, que questiona as coisas mais simples da vida com pureza e ingenuidade. Então, aqui, a pessoa apresentou o objeto, é um livro, o seu autor, e também apresentou a história. Fez um resuminho ali. O que acontece no livro. Foi o que ela fez, que é a base do início de uma resenha é essa, ok? Outra questão que nós vamos ver mais para frente. Toda resenha, ela contém em si, mesmo que o autor esteja distante dela, mas ela tem uma visão do autor. Ela vai ter a análise do autor, vai ter uma opinião implícita. Então, aqui pode ter uma opinião, aqui vai ter a opinião de uma pessoa que pode não ser a sua sobre o livro, você pode ter uma opinião diferente. Porque a resenha, ela esconde, ela implicita ali, né, uma opinião. Então, você vai notar isso também. Vamos continuando aqui.
aqui passou bastante. Voltou. Bom, apresenta personagens plenos de simbolismo. O rei, que pensava que todos eram seus súditos e não tinha ninguém por perto. O contador, que se dizia muito sério, mas não tinha tempo para sonhar. O geógrafo, que se dizia sábio, mas não sabia nada de geografia do próprio país. O bêbado, que bebia para esquecer a vergonha que sentia por beber. A raposa, a rosa e a serpente. Aqui uma análise já dos personagens, né? O Pequeno Príncipe vivia sozinho num planeta do tamanho de uma casa que tinha 3 vulcões. O orgulho da Rosa, que também vivia no planeta do Pequeno Príncipe, arruinou a tranquilidade e o levou a uma viagem que o trouxe finalmente à Terra, onde encontrou a raposa que o levou a começar a descobrir o que é realmente importante na vida: o amor, a amizade e o companheirismo. Assim, cada personagem mostra o quanto as pessoas grandes se preocupam com coisas inúteis e não dão o devido valor às coisas. Isso tudo pode ser traduzido por uma frase da raposa, personagem que ensina ao menino de cabelos dourados o segredo da amizade. E aí a frase: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Muito conhecida, né? Essa citação ali do livro. Muitas pessoas usam. Bom, ali você viu que ele já mostrou mais um pedacinho da história, então já fez mais um resuminho, mas também uma análise do que acontece, né? Do que a raposa mostra para o menino, de tudo o que vai acontecendo na história. Anthony Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry foi um escritor de grande sensibilidade, com uma delicada preocupação com o sentido do humano e da existência. Em uma narrativa poética, vai elaborando sua visão de mundo e mergulha no próprio inconsciente, em uma obra aparentemente simples, mas apenas aparentemente. O livro devolve a cada um mistério escondido em nossa alma. De repente, retornamos aos nossos sonhos infantis e reaparece a lembrança de questionamentos acomodados, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações, um reencontro pessoal com a criança que nos habita. Então, aqui toda uma visão de como a narrativa mergulha no nosso mundo, na nossa essência, a existência do ser humano. Então, uma questão bem filosófica, uma análise mais filosófica da obra. É uma obra que nos mostra uma profunda mudança de valores, que ensina como nos equivocamos na avaliação das coisas e das pessoas que nos rodeiam e como esses julgamentos nos levam à solidão. Nós nos entregamos a nossas preocupações diárias e esquecemos a criança que fomos. Pelas mãos desse menino, o leitor recupera a meninice, abrindo uma brecha no tempo. Voltamos a sentir o perfume de uma estrela e a ouvir a voz de uma flor. Com ele, reconquistamos a tranquilidade e a liberdade, deixando alojar-se pela beleza, apossar-se a pouco da sabedoria e do discernimento do que seja essencial. O Pequeno Príncipe é enigmático, profundo, escrito de uma forma metafórica. Então aqui mais uma visão bem filosófica de toda a história, uma visão também psicológica de como esse livro vai pensando a vida, a criança, vai despertando o que existe em nós. Há obras que de alguma forma são capazes de transformar o leitor. Essa é uma delas, que transmite uma experiência muito particular. Uma história bonita que traz ensinamentos sobre amizade e companheirismo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Frase também muito comum, muito usada no nosso dia a dia, né? Esse não é um livro para criança, como a maioria das pessoas pensa. É um livro que traz a mensagem da infância. A criança que está guardada no nosso coração e na qual reconhece nossos olhos, nosso sorriso, nossa alma. É o mundo onde vivemos e o qual podemos mudar. Se não o quisermos compreender e não nos interessarmos pelas palavras de Saint-Exupéry, fica uma das sentenças do príncipe. Tu não és um homem de verdade, tu não passas de um cogumelo. Então ali ele pega alguns pedacinhos também da história para poder ajudar a fazer toda essa análise, mas a gente vê uma análise bem psicológica e filosófica ao mesmo tempo, né? Da vida, da intenção da vida, da volta à infância, e que realmente, para entender toda essa questão, é necessário que você já seja um adulto, porque uma criança ela vai ver mais a magia, a amizade,
da raposa com ele, o amor dele pela flor, aquela coisa toda, mas não vai enxergar toda essa questão psicológica e filosófica que traz, que aí precisa ser vista mesmo por um adulto e ser analisada e buscar outras fontes. Ali a gente tem, né, a fonte escrito por Bruno Pádua, retirado do site Recanto das Letras. Então, dada aí a demonstrada de onde vem, né, a fonte de onde veio o texto, mas aqui você já consegue ver o quanto isso é diferente de um resumo. Se você olhar o vídeo que eu fiz falando sobre resumo, é bem diferente, porque o resumo ele só fala dos acontecimentos. Aqui há uma análise por trás, há uma crítica. Então essa é a diferença de um para o outro. E mais um aqui, que agora é de um filme, A Bela e a Fera, que é um filme da Disney, né? Pessoal que conhece os contos de fada, que gosta, a Disney vem fazendo uns remakes aí dos filmes e tem sido bem legal para quem ama essas histórias. Eu, por exemplo, tenho gostado bastante. E aí a gente tem uma resenha de A Bela e a Fera, escrevemos uma resenha sobre o filme. E aí nós vamos analisar também alguns pedacinhos, olhem só. E com a onda dos remakes de animações, chegou na quinta-feira passada, 16/3, o filme mais esperado pelos amantes da Disney dos últimos anos, A Bela e a Fera. A história nós todos já conhecemos. Aí vem, resuminho, né? A apresentação, um filme, a apresentação do objeto, né? Agora um resuminho. A linda filha de um cientista, Bela, cobiçada pelo egocêntrico valentão Gaston, mora em um pequeno vilarejo na França e torna-se prisioneira de uma horrível fera que, ao tomar o lugar de seu pai, é acusado de invadir o castelo amaldiçoado, onde tudo é vivo. O filme, sendo uma versão live action de um clássico infantil, nos dá a sensação de que já sabemos cada detalhe que está para acontecer em seu enredo, o que rapidamente se dissipa ao desenrolar da história, pois por mais fiel que seja ao original, conta com diversas cenas adicionais e também com 4 músicas inéditas, tornando-o ainda mais emocionante. Então você vai ver, aonde fala ali, onde tudo é vivo, ponto, você tem um resumo do filme. A partir dali, o filme, você já começa a ter uma crítica. Então, aquele autor já começa a analisar o filme. As cenas deixam o filme mais completo, explicando algumas questões em aberto, sem provocar o menor desnível que fosse na narrativa original, dando enfoque também ao passado dos protagonistas. A tão comentada Emma Watson não poderia ser passada em branco. Mostrando-se forte e independente, sem perder a pureza da personagem e transpassando sempre muita emoção, a atriz encheu de lágrimas os olhos dos telespectadores, ao lado do também notável Dan Stevens, interpretando a fera, que passa de um aterrorizante vilão para um mocinho que conquistou o coração da plateia em instantes. Então aqui mais uma crítica em relação aos atores principais. Gaston e seu amigo LeFou, interpretados por Luke Evans e Josh Gad, também recebem grande destaque, dando um tom a mais de humor na obra. Os dois trazem a dose certa de comédia, misturando o egocentrismo de Gaston com o desejo reprimido de LeFou pelo mesmo. Então aí mais uma análise dos personagens, dos vilões da história. Mais uma vez, a Disney se supera apresentando objetos tão carismáticos e bem humanizados, que por mais que sejam dublados a maior parte do filme, apresentam uma interpretação excelente, como o candelabro Lumière, Ewan McGregor, o relógio Cogsworth, Ian McKellen, o bule de chá Madame Samovar, Emma Thompson e o guarda-roupa Audra McDonald. É impossível não falar da produção impecável do filme, com apuro na ambientação, da aldeia francesa e do castelo encantado, dos figurinos bastante parecidos com os da primeira versão, e dos efeitos especiais fantásticos, principalmente no que se trata dos objetos mágicos e da transformação da fera. Então aqui, um pouco de crítica à Disney ali, né, do filme,
mais atores com suas interpretações, os objetos ali que na verdade são dublados, né? Os ali o bule de chá, o relógio, né, são dublados porque eles são ali objetos. E também a questão do cenário, dos figurinos, então tudo bem detalhadinho, bem criticado. O filme mostra bem essa questão da resenha, usando bastante os detalhes, né, para fazer uma análise. Não há adjetivo melhor para dar ao filme do que de tirar o fôlego. A Bela e a Fera é de emocionar os nostálgicos pela incrível semelhança com o original da Disney e de encantar mesmo os que não conheceram a primeira versão pela beleza e grandiosidade da trama, que não se faz refém do passado, repleta de romance, humor e aventura e para qualquer idade. Assistir uma vez é obrigação, mas duvido que isso seja suficiente para que se possa apreciar cada detalhe. Então a gente chega ao final aí da nossa resenha, né? Com a pessoa dizendo, dando a sugestão para que os outros assistam, né? O filme é de tirar o fôlego, é quase que uma obrigação, né? Você assistir pelo menos uma vez, mas se puder assista mais, aprecie os detalhes. Então aí a pessoa dá essa recomendação para assistir, porque o filme é muito bom segundo a visão dela, né? Da Maria Luísa Capi Jouces, não sei como é que fala bem sobre o sobrenome dela ali. E ali a gente tem a fonte, né? Para darmos os devidos pontos a quem postou, né? Para a pessoa que escreveu. Então você vê que no final existe aí um incentivo para que as pessoas assistam. Uma visão de que eu gostei, eu amei e é muito bom, então assista você também. Isso geralmente vem na resenha. A resenha crítica, no final, ela vai recomendar aquilo para que você possa assistir. Voltando agora então para nossa tela inteira, que você vai me ver aqui, nós vamos recapitular essas características importantes que uma resenha tem. Então, bom, professora, como eu vou elaborar essa tal de resenha? Vamos entender agora. Primeiro de tudo, você precisa iniciá-la com um resumo do objeto sobre o qual vai falar. O livro, o artigo, o filme, o documentário. E para isso você tem o passo a passo no vídeo que eu falei no início dessa aula. Depois, você precisa analisar o objeto que será resenhado, construir as suas críticas ou informações, e para isso você deve pesquisar outras fontes que ajudem a construir os seus argumentos. Que outras fontes são essas? Então, às vezes, vão ter outras pessoas falando sobre o filme ou sobre o livro, até pessoas, escritores mesmo, né? Pessoas especializadas no tema, especializadas no assunto. Ou se for um artigo, outros acadêmicos, outros professores, cientistas que conhecem sobre aquilo, então você vai pesquisar esses outros para que você possa ir construindo as suas análises, tanto filosóficas quanto psicológicas, e aí você vai ver como vai analisar, né, de espaço, o que vai fazer, dos personagens, tudo. Organize os prós e os contras. Então, pega uma folhinha e nem que você faça ali uma tabelinha. Os prós e os contras, os pontos positivos e os pontos negativos daquela obra, daquele objeto. Isso também entra na resenha. É interessante você colocar. Lembre-se, use uma linguagem formal. É um texto que é padrão da língua, né? É um texto que vai ser usado para as pessoas lerem em todo o Brasil, né? Em todos os lugares por diversas pessoas diferentes, então é um texto oficial, você vai ter que usar a linguagem padrão, que é a linguagem formal. E nesse caso, dê preferência ao discurso indireto em terceira pessoa. Então, lembra da terceira pessoa que eu já expliquei lá na redação dissertativa argumentativa que a gente usa para o Enem? É esse mesmo estilo que você vai usar na resenha, tá? A resenha não é para usar um discurso direto, então você não vai usar opinião explícita. Eu acho, eu penso. Não. Vai ter sua visão? Vai. Mas ela vai estar escondida, ela vai estar implícita ali, oculta no texto, mas a gente sabe que é a sua opinião.
Esse é um formato do texto, claro que alguns você vai ver usando a primeira pessoa do plural, ou seja, o nós, né? A gente sabe que existem as pessoas do singular e do plural. Singular, não mais, né, do que uma pessoa, né? Eu, tu, ele. Então, singular, não mais que uma pessoa. Plural, mais de um. E aí, nós, vós, eles. Por isso que a gente fala em singular, plural e em pessoas, né? Primeira pessoa sou eu. Eu sou a primeira pessoa de tudo. Agora, se tem uma outra pessoa conversando comigo, é o tu. Chega mais outra pessoa para conversar? Ela. Agora, quando eu vou falar do grupo inteiro, aí eu já começo a usar o plural. Então, por isso que a gente fala nas pessoas. E aí, nesse caso, opte pela terceira pessoa no uso das resenhas, tá? Essa é uma sugestão que eu te dou, porque é o uso padrão. Então, opte por usar a terceira pessoa. Eles, elas, né? Ele, ela. Existirá e deve existir o seu ponto de vista, mas o autor, como eu disse, deverá se distanciar, falando linguisticamente, tá? Então, de uma forma linguística, você, autor, deve se distanciar do texto. Por isso que vai usar uma linguagem mais indireta, mais em terceira pessoa. Descreva o seu ponto de vista, use palavras que expressam as características. Lembra delas? Não? Então, olha mais um card aqui em cima, assista a aula e entenda as palavras que caracterizam. E, claro, recomende ou não a obra para alguém. Você gostou? Recomende. Você não gostou? Então explique mais ou menos ali por que a pessoa não deveria assistir. Então, tudo isso tem que ter na sua resenha, vai ter que ser encontrado ali no texto. Então, chegou no final, diga, você recomenda, você não recomenda, por quê? Depois de tantos argumentos, prós e contras, o leitor espera a sua recomendação. Então, a resenha é assim, o leitor espera que você recomende ou não essa obra, esse objeto, para que ele tenha acesso. Guerra encerrada, bandeira branca da paz, resumo é síntese, expressar-se em poucas palavras. Resenha tem resumo, todavia analisa e recomenda o objeto. Então, a resenha e o resumo são diferentes. Resumindo, sim, eles são gêneros diferentes. Espero ter ajudado você a compreender melhor essa questão e também a produzir excelentes resenhas. Ficou com dúvidas? Quer deixar um feedback? Comenta aqui embaixo comigo. E vamos acabar com essa batalha compartilhando com os amigos que ainda não entenderam a diferença entre resumo e resenha. Se te ajudou, dá um clique ali no certinho, badala o sininho e te inscreve, tá bom? Te vejo na próxima aula. Até!